Graça no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar a história de alguns reis da Bíblia para mostrar um grande perigo que às vezes está nos rodeando, chamado arrogância, chamado orgulho. Lá na palavra de Deus, em 2 Crônicas 25:19, aí eu vou pegar uma parte desse versículo na tradução da NIV. Diz assim: Você diz a si mesmo que você tem vencido Edom, e agora você está arrogante e orgulhoso. Quem disse isso foi o rei de Israel para o rei chamado Amazias. Amazias, ele fez o que era reto no início do seu reinado diante de Deus. Teve vitórias, teve coisas maravilhosas no reino dele. Mas quando ele venceu os edomitas, ele voltou orgulhoso, arrogante. E não só isso, ele trouxe dos edomitas os seus deuses e adorou esses deuses, o que desagradou profundamente a Deus. Alguns reis que fizeram coisas boas, no final da vida deles, eles acabaram se desviando de Deus, como Salomão, como o rei chamado Asa, um excelente rei, fez uma reforma maravilhosa em Israel, mas no final da sua vida, ele não buscou o Senhor, ele não consultou o Senhor, ele se desvia do Senhor, ele lança um profeta na prisão, ele persegue pessoas boas e se desvia de Deus. E o que acontece? Deus manda uma doença nos seus pés, ele nem nessa doença buscou a Deus, mas confiou só nos médicos e veio então a falecer. Outro rei muito bom também foi Josafá. Josafá foi um rei excelente. Ele seguiu no caminho de Deus. Mas infelizmente ele fez alianças com o rei de Israel, o qual Deus desagradava. E por causa dessas alianças, Josafá teve a mão de Deus sobre a vida dele. Especialmente quando ele, mais o rei de Israel, construíram navios. Deus não permitiu que nenhum desses navios viesse ao mar e tivesse a navegação conjunta. Deus destruiu esses navios. Outro rei é o rei Joás, um rei também excelente, um rei que fez coisas boas, que renovou a casa de Deus. Enquanto esse rei teve consigo um sacerdote chamado Joiada, que o motivou, que o levou aos caminhos de Deus, que foi tutor dele quando ele era de menor idade, esse rei foi excelente. Mas quando morre Joiada, vem alguns chefes, vem alguns da companhia dele e o induz ao erro. E esse homem, então, também mata pessoas e por causa da mão de Deus, os sírios vieram, feriram profundamente e ele depois veio à morte devido a uma conspiração e os conspiraram devido a ele ter matado o filho de Joiada, também o matou no leito. Final terrível. Assim também acontece com Amazias. Todos eles têm uma coisa em comum: arrogância e orgulho. São as coisas que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente consegue um bom emprego, quando a gente consegue uma boa faculdade, quando a gente consegue crescer na vida, a gente tem que tomar cuidado com isso. Da gente ser arrogante, da gente achar que é melhor do que os outros e a gente se afastar de Deus. Infelizmente, muitos que entram no poder político se afastam de Deus. Às vezes bons servos, às vezes pessoas boas,
mas às vezes chega uma corrupção, porque vem a arrogância, vem o orgulho e se acha que é alguma coisa e deixa a Deus. Cuidado com isso na sua vida, cuidado com a arrogância, cuidado com o orgulho, cuidado em se achar que é melhor do que os outros e se afastar de Deus. Deus não tem por inocente essas pessoas. A mão de Deus pesou sobre esses reis e a mão de Deus pode pesar sobre nós. Nunca deixe o Senhor, jamais deixe o Senhor. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que cuida de nós. Se nós temos alguma coisa, foi por causa da boa mão de Deus. Por isso, não deixe que esses sentimentos humanos e pecaminosos dominem a sua vida, jamais. Pois se afastar de Deus tem um alto preço. Aquele que se afasta paga um alto preço. É a mão de Deus. E a mão de Deus, ela veio para transformar, para mudar as pessoas. Mas muitas pessoas não se atêm a isto. Por isso, cuidado. Seja humilde. Se Deus te der alguma coisa, louve a Deus, seja grato e prossiga na sua vida com fé, com confiança, com dedicação e com muita gratidão pelaquilo que Deus te dá. Um grande abraço. Deus o abençoe. Amém.